Olá! A semana que encerra hoje foi bastante volátil para os principais mercados do mundo. O Ibovespa não ficou de fora e também teve uma semana com forte volatilidade, com os mercados reagindo ainda com otimismo aos indicadores econômicos que mostram a recuperação das principais economias e também aos testes bastante promissores em torno de uma vacina contra a Covid-19. Por outro lado, pesaram as tensões diplomáticas entre Estados Unidos e China, que ganharam força depois que o governo norte-americano solicitou o fechamento do consulado chinês em Houston, solicitação essa que foi retaliada nessa madrugada pela China, que pediu, portanto, o fechamento do consulado norte-americano na cidade chinesa de Chengdu. Observando o aumento dessas tensões, os mercados conseguiram reagir aos indicadores econômicos e, nesse sentido, alguns merecem destaque. Foi o caso, por exemplo, dos PMIs na Europa, sendo que na zona do euro, na Alemanha e no Reino Unido, esses indicadores voltaram a mostrar expansão da atividade, ou seja, voltaram a operar acima dos 50 pontos. Na Alemanha, por exemplo, o PMI subiu a 55,5 pontos e com isso atingiu o maior nível dos últimos 23 meses. No Reino Unido, o resultado foi ainda melhor, com o PMI subindo para 57,1 pontos e com isso atingindo o melhor resultado dos últimos 61 meses. Foi divulgado na manhã dessa sexta-feira também o PMI relativo à atividade industrial e de serviços nos Estados Unidos, que subiu de 47,9 a 50 pontos, mostrando que apesar da abertura da economia nos Estados Unidos estar sendo feita de uma maneira um pouco mais gradual do que na Europa, já que estamos observando um aumento de número de novos casos por lá, a atividade segue se recuperando e conseguiu chegar nos 50 pontos, que é justamente o patamar que separa expansão de retração da atividade. Por aqui, a agenda da semana contou com a divulgação do IPCA 15, que teve uma alta de 0,30% no mês de julho, abaixo das expectativas, alta essa que foi impulsionada principalmente pelo grupo Transportes em função do impacto do reajuste dos combustíveis de gasolina, óleo diesel e álcool que foram feitos lá no início da pandemia. Com o resultado de hoje, o IPCA 15 tem uma alta acumulada de 0,67% no ano de 2020 e de 2,13% em 12 meses, bem abaixo, portanto, da meta para a inflação desse ano, que é de 4%. Por aqui ainda a semana foi marcada pela entrega do primeiro texto da proposta da reforma tributária do governo para o Congresso, e essa entrega fez com que o assunto voltasse à tona e voltasse a ser debatido pela classe política e também pelo mercado, o que é um sinal bastante positivo. Agora há pouco, a Bolsa Brasileira subia 0,17% aos 102.445 pontos, em uma sessão muito volátil, com uma manhã que foi marcada prioritariamente por quedas, e agora o que tem se observado é que a Bolsa ora reage aos dados, ora reage às tensões diplomáticas entre Estados Unidos e China. Com isso, a semana até o momento da gravação desse vídeo tinha uma queda na Bolsa Brasileira acumulada de 0,4%, mas o mês de julho ainda era bastante positivo, com alta de 7,5%, fazendo com que no ano de 2020 as perdas fossem diminuídas a uma queda de 11,5%. O dólar foi destaque de queda nessa semana e agora há pouco era cotado a R$ 5,18, sendo que na semana a moeda norte-americana caiu 3,55% na comparação com o real, fazendo com que o julho esteja sendo um mês marcado pela apreciação do real. No acumulado do mês, o dólar tem uma queda acumulada de 4,55% em relação à moeda brasileira, mas o ano de 2020 ainda é um ano de forte apreciação da moeda norte-americana, que até o momento da gravação desse vídeo tinha uma alta acumulada no ano de 29,3% em relação ao real. Um bom final de semana a todos e até semana que vem.